Paz do Senhor, canal Ensinador Cristão EBD. Como vocês estão, queridos professores? Eu espero que bem, espero que a semana de vocês tenha sido abençoada, a aula de vocês tenha sido maravilhosa, na presença do Senhor, que eu tenha, né, contribuído um pouco aí para que o trabalho do seu ministério, né, seja aí enriquecido para a honra e a glória do nome do Senhor. Querido professor, querida professora, que aqui está assistindo a mais uma aula do nosso canal Ensinador Cristão da classe de pré-adolescentes, faixa etária de 11 e 12 anos. Querido, não sei como você chegou a este vídeo. Não sei se você recebeu esse link de algum amigo, de alguma amiga. Não sei se você estava aí procurando no YouTube algo relacionado à aula de hoje e apareceu esse vídeo para você. E se você não conhecia este canal e está conhecendo a partir deste vídeo, eu convido você a se inscrever em nosso canal. O canal Ensinador Cristão é um canal de bênção para a vida dos professores, porque tem pré-aulas, né, comentários, e também os professores disponibilizam aí materiais, recursos que elaboram aí para a aula, do maternal até a classe de pré-adolescentes. Mas temos materiais, na verdade, aqui no canal até a classe de adultos, porque aí vemos com dinâmicas, com alguns comentários, com algum subsídio aí, subsídio que ajude você a trabalhar o material, né, que é base aqui da CPAD, tá? Para a nossa Escola Bíblica Dominical. Então, queridos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, porque assim que o vídeo for postado, você já recebe aí a notificação em seu celular e você já consegue acessar a aula. Tem outros vídeos aqui de outras faixas etárias, como eu já falei. Então, se você conhece algum professor que é do maternal, procura aqui, né, e envia para ele, tá bom? Mas não deixe de participar do nosso canal, tá? É fonte de bênção mesmo para a sua vida, para o seu ministério e para a vida dos seus amigos também, professores. Amém? Queridos, chegamos na lição de número 8. Lição de número 8, né? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui os sábios conselhos de provérbios para a vida dos pré-adolescentes, tá? E aí, nesta lição 8, nós vamos trabalhar ou comentar mais um pouco sobre a preguiça. Os conselhos de Salomão, né, dentre tantos outros assuntos, também fala sobre a preguiça, a procrastinação das coisas, né? O deixa para depois, que tanto vem, que tanto pega nessa fase, né? Nessa faixa etária, na verdade, de 11, 12 anos. E aí, queridos, mais uma vez eu reforço aqui, não deixe de fazer a leitura bíblica, tá? E eu aqui com a minha belíssima e inseparável Bíblia da Escola Dominical. Então, vamos ler comigo. Eu convido você, professor, que está assistindo essa aula, não sei se você está no trabalho, não sei se você está em casa, não sei, se você tiver a Bíblia aí pertinho de você, vamos ler juntos Provérbios, capítulo 6, dos versículos 6 ao 11. E depois o capítulo 24, os versículos 30 a 34. É o texto base para a lição 8. O capítulo 6, versículos do 6 ao 11, diz assim: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Então, aí um alerta, né? Uma advertência, na verdade, contra a preguiça. E aí o capítulo 24, os 4 versículos, né? Do 30 ao 34, diz assim: Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas.
Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Aí mais uma advertência, né? E ele repete aí que um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a pobreza, né, virá como um ladrão. Então, queridos, é bem verdade que essa advertência para essa faixa etária é muito importante. Por quê? Essa fase é a fase do deixa para depois. Agora não, depois eu faço, né? Tudo é deixar para depois. As mudanças no corpo, né, nos hormônios, as alterações que acontecem no corpo dos pré-adolescentes, é natural, né, ou é comum que isso venha a acontecer. Essa história do deixa para depois, né? Ah, agora não. Ah, eu tenho preguiça mesmo. Ah, eu sou preguiçoso, eu gosto muito de dormir. Se deixar, eu durmo o dia todo. Então, essas mudanças, né, de comportamento, mudanças hormonais, vai acontecer, tá? Ou pode acontecer e vem com a idade, né? Pode vir aí com a idade, mas é importante que a gente alerte aos nossos pré-adolescentes que isso não pode tornar rotina para a vida dele, tá? Que isso não, a Bíblia nos ensina, né? Que a preguiça, ela pode ser uma armadilha, ela vem como uma armadilha para a nossa vida, tá? Por quê? Quando nós temos preguiça de fazer as nossas obrigações, né? Os nossos compromissos, isso vai se tornando muito mais difícil do que era, tá? Quando a gente adia as coisas, vai ficando tudo mais complicado. Porque o que era para ser simples, agora não é mais simples, porque eu já deixei para amanhã. Amanhã já pode acontecer alguns outros empecilhos que vai me impedir de fazer o que eu tinha para fazer, né? Outros compromissos podem chegar. E eu nem fiz o primeiro que eu tinha, o primeiro compromisso, e agora já aparece mais um. Então isso vai virando uma bola de neve muito grande. E a gente precisa alertar os nossos adolescentes que isso não é natural para a nossa vida. Tanto secular, né? Nossa vida secular, nossa vida dos estudos, do trabalho, quanto também na nossa vida espiritual. Amém? Então, olha só. Deus, Deus quer que nós enfrentamos as nossas responsabilidades com coragem. Porque a pessoa que é preguiçosa, ela cria dificuldades em tudo, né? Cria dificuldades por quê? Porque ela não age quando precisa agir. Talvez por medo, e aí vai deixando, vai deixando. E outra coisa que acontece também é dizer assim, não, isso é muito difícil, eu não vou fazer. E deixa para amanhã. Amanhã, como eu já falei antes, vai ficar mais difícil. Então o medo vai aumentar. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A gente precisa refletir com os nossos adolescentes, né? Quais são as áreas da nossa vida, né? E principalmente da vida deles, que você ali está como professor, como você já foi ministrado, na verdade, quando você está lendo e estudando, lendo a Bíblia, né? Meditando para dar aula, você já foi ministrado. Então, você agora vai ministrar para a vida deles, ou sobre a vida deles, né? Então, é importante refletir com eles quais são as áreas da vida dele que precisam de mais ação, né? Não aquelas que precisam de desculpas para acontecer. Ah, é porque, olha, eu estudo de manhã, e aí quando eu chego da escola eu fico com muito sono, então eu vou descansar à tarde, aí termino dormindo o dia todo. Pronto, já passou, já perdeu, não dá mais para fazer. Não. Quais são as áreas da sua vida em que você precisa de mais ação e menos desculpas? Né? Quando a gente quer algo muito, a gente tem um sonho, a gente precisa correr atrás desse sonho para realizar. A gente precisa ir em busca dele. O que eu preciso fazer para realizar esse sonho? E aí eu tenho uma dica para você, é trabalhar com eles em sala de aula, que é muito importante. É um exercício que, inclusive, a lição traz também, traz aqui, eu fiz aqui um esquemazinho para vocês trabalharem com ele, mostro já já, tá bom? Quando a gente chegar lá. Então, vamos lá.
Deus, né, nos fortalece para vencer qualquer dificuldade. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? A gente precisa agir. Então, uma vida dedicada vai ser muito mais leve. Quando a gente divide as nossas tarefas, divide as nossas responsabilidades, faz tudo na hora correta, faz tudo, né, corretamente como deve ser feito, tudo isso flui mais, mais leve, né? Flui melhor. Então vamos lá. É bem verdade que os nossos adolescentes, eu estou aqui organizando o que eu tenho que mostrar para vocês, tá? É importante a gente entender que quando a gente não cumpre com os nossos deveres, né, pode nos gerar problemas futuros. Então é muito comum nessa fase da adolescência, depois eu faço, né? Agora não. Ai, que sono. Olha, eu já dormi tanto, mas o sono não passa. Eu continuo com muito sono, né? Essas frases, geralmente elas são usadas quando eles querem deixar as coisas para depois. Não sei se por insegurança, não sei, mas são frases que eles utilizam e geralmente porque eles querem deixar as tarefas para fazer depois, né? Então, para que isso não aconteça, a gente precisa planejar. Planejar o nosso dia, planejar a nossa semana, planejar o nosso mês. É importante o planejamento. E entender que esse planejamento precisa ser executado. Porque se eu não executo, isso pode me gerar problemas lá no futuro, por acúmulo de tarefas. Então eu vou estar muito mais cansado, né? Eu não posso deixar acumular as minhas tarefas. Então vamos entender aqui o que a Bíblia nos diz, né? Às vezes, e aqui o comentarista começa com é preciso começar. Então eu já falei lá no começo que essa fase são fase de mudanças. Eles estão aí no período de transição da infância para a adolescência, tá? Então vai haver mudanças físicas, mudanças psicológicas, né? As alterações de sono neles são comuns que aconteçam, tá? E à medida que eles vão aumentando de responsabilidade, eles podem realmente estar mais cansados. Mas o que a gente precisa aqui entender com eles é que eles precisam criar uma rotina. E aí, eu trouxe aqui um quadrinho de tarefas, de rotinas, ó, a organização da minha semana. Então, eu coloquei aqui um versículozinho, né, que fala que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Então, aqui tem a semana e a hora. Então, eles vão colocar, por exemplo, 7 da manhã ou 6 da manhã. 6 da manhã, o que é que eu faço? Na segunda, eu acordo, né? Acordo, tomo banho, tomo café para ir para a escola. Isso se repete. Então, ele está aqui de segunda a sexta, tá? Então, tenta com eles. É importante que você entregue um para cada, tá? Para que eles tentem organizar como é que está a semana deles. O que ele faz em cada hora do dia? O dia tem 24 horas, né? Então, tem tempo, e a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, há tempo para a gente se planejar. O dia tem 24 horas, não é à toa, tá? Então, eu vou disponibilizar essa rotina, tá? Eu coloquei aqui, deixei aqui a referência de onde eu tirei, tá? E você entrega para cada um e pede para que eles organizem a semana dele. Eu quero que você coloque aqui como é a sua semana. Põe aí a hora que você acorda para ir para a escola, ou se você não estuda de manhã, que hora geralmente você acorda, o que é que você faz quando acorda. Planeja com eles a semana, né? E aí você também vai ter uma noção de como é que está a semana deles, até para poder ajudar em alguma intervenção que precise. Ó, vamos organizar, vamos reorganizar ou tentar reorganizar a rotina, porque de repente ele não está sabendo organizar o tempo dele ou a semana dele. E aí você pode ajudar, né, fazendo esse exercício com eles em sala de aula, tá? Mas quando a gente leu o texto, a gente percebeu que aqui o texto falou sobre dois animais, né? Sobre dois animais.
a formiga, tá? E o preguiçoso. Que o preguiçoso a gente associa muito ao bicho preguiça, não é? E aí eu trouxe aqui, ó, eu montei aqui 2 quadrinhos de curiosidades. Estilo Você Sabia? Um da preguiça, tá aqui a preguiça aqui dormindo no galho de árvore, né? E aqui eu coloquei algumas curiosidades que eu posso ler aqui para vocês e da formiga. Então, o da preguiça eu coloquei aqui algumas curiosidades, ó. Possuem baixo metabolismo, dormem cerca de 20 horas por dia, descem da árvore para fazer suas necessidades fisiológicas uma vez por semana, são ótimos nadadores. Só que eu coloquei aqui alguns em forma de pergunta, porque aqui é o você sabia. Então, você sabia que o bicho preguiça possui baixo metabolismo, que eles dormem cerca de 20 horas por dia, que eles descem da árvore para fazer suas necessidades fisiológicas uma vez por semana, são ótimos nadadores e podem girar a cabeça em até 270 graus. Então, são aqui algumas curiosidades sobre o bicho preguiça. E sobre a formiga, eu coloquei aqui que a formiga tem uma força relativa de 10 a 5 vezes o próprio peso. E que elas fazem construções arquitetônicas com tamanhos e formatos impressionantes para abrigar a colônia em segurança e que possuem uma organização muito sistemática em suas colônias. Isso aqui você pode começar a sua aula, né, perguntando. Tem gente que nunca ouviu falar sobre o bicho preguiça. Eu tenho um aluno que não conhecia o bicho preguiça, né? Não conhece certas espécies de animais, né? O que é uma preguiça? E aí, lembrando disso de uma aula que aconteceu, no mundo secular, né, no meu trabalho, lembrando disso, e aí a lição trouxe a sugestão de ser interessante, então, colocar realmente a imagem do bicho preguiça. Porque tem aluno que pode não conhecer. Que bicho é esse? Existe esse bicho preguiça? Existe, inclusive, uma animação, um filme aí, que é uma animação, que ele traz, viralizou, inclusive, assim, virou meme, né? A preguiça, trabalhando em uma certa repartição, né? Um setor, em que ela assim, é muito lenta, né? Vai carimbar uma coisa e vai muito lentamente para carimbar. Virou meme, então, né, circulou aí, viralizou aí nas redes sociais. E por quê? Porque associa muito o bicho preguiça à preguiça, né? Por quê? Porque o bicho preguiça, ele tem um metabolismo muito devagar, é da sua espécie, foi criado assim. E aqui a palavra de Deus vem nos ensinar, vem usar animais, né, ou elementos da própria criação de Deus. Deus quer nos ensinar com elementos da sua própria criação. Então, quando fala da preguiça, do bicho preguiça, ele tem um metabolismo mesmo devagar, mas é do seu metabolismo, do corpo dele. Por ter um metabolismo lento, ele não precisa correr, né? Ele come devagar, tá? Ele não precisa, por exemplo, ele desce uma vez, ele só precisa descer da árvore uma vez por semana para fazer suas necessidades fisiológicas. Por quê? Porque é do metabolismo dele, que é devagar, que é lento, tá? Mas é um hábil nadador. A lentidão que ele tem em terra, ele não tem na água, tá? A formiga, né? É, Provérbios nos ensina a observar a formiga. Vá ter com a formiga o preguiçoso e observe como ela trabalha, como é o seu modo de organização, né? Então, a formiga é um exemplo de quê? De trabalho. As formigas, elas têm uma organização no formigueiro, né? Tem lá a rainha, mas as operárias fazem o trabalho todo, elas armazenam comida para o tempo que elas precisam ficar no formigueiro, que elas não podem sair, né, para o inverno, elas coletam lá as folhas, as pedras, enfim, elas trabalham. Então, quando a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina com a sua própria criação, e você pode trazer essa comparação, né, saber o que, é que eles sabem sobre esses animais, se já ouviram falar sobre esses animais,
E aí você pode apresentar para eles essa diferença, né? As formigas são mais ágeis que a preguiça. E por que então, né? Deus quer nos ensinar o quê com isso? Então vamos entrar na lição propriamente dita e vamos aprender o que que Deus quer falar conosco. Então vamos lá. Já falamos das mudanças que podem acontecer, que podem ser da transição de idade, né, dos adolescentes, mas é interessante criar rotina e você pode trabalhar o quadrinho de rotina se você achar interessante, tá bom? Mas a Bíblia nos mostra aqui que a preguiça, ela pode nos levar a muitas dificuldades. Ela pode nos levar. Cada momento da nossa vida é uma oportunidade para que a gente faça, né, algo diferente, para que a gente faça algo de bom, para que a gente possa crescer, tanto em conhecimento, né, como em sabedoria. Então é importante que a gente não desperdice o nosso tempo. Deus nos deu 24 horas no dia. Como é que nós estamos organizando essas 24 horas? Tem semana, tem tempo que a gente realmente, principalmente quem trabalha, né? Vocês já tiveram provas aqui que teve tempos que eu não consegui gravar, outros por estar doente e outros pela correria do meu dia a dia, por falta de planejamento. Falta de planejamento, a verdade é essa. Então, quando a gente faz uma lista de tarefas, lista de prioridades e define o que é que não pode ser adiado, o que é que precisa ser agora, tá? Nós podemos contar com a ajuda do Senhor, nós podemos orar, pedir ao Senhor que nos dê força, né? Nos ajude a cumprir com as nossas responsabilidades. Ele está ao nosso lado para nos fortalecer, mas a gente precisa começar. E o que é que a gente pode começar? Criando a nossa rotina, organizando a nossa semana, organizando os nossos horários. Né? O Senhor precisa que a gente comece. A gente começando, a gente ora pedindo ao Senhor que nos capacite para cumprir aquelas metas que nós temos. Então, quando a gente começa, então vamos lá. A nossa vida ela não é fácil, né? Principalmente essa fase que eles estão, são as mudanças. Mas a gente precisa criar rotina. E esses pequenos passos que a gente dá, essa criação da rotina parece ser bobo. Mas esse primeiro passo que a gente dá de organização faz uma diferença muito grande, porque a gente pode mudar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, inclusive, com pequenos passos, com pequenos gestos. Mas o importante é começar, tá? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, né? Mas como ele chegou a ser homem, ele agora acabou com as coisas de menino. Ou seja, o crescimento traz responsabilidades para a gente. Amadurecendo. Quanto mais maduro nós vamos ficando, mais responsabilidade nós temos. E isso é bom. Mas a gente precisa cumprir com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades. Tá? Na idade em que eles estão, é isso que vai moldar a vida deles, é isso que vai moldar o futuro. Então, assim, muitos têm medo de crescer. Tem. Por quê? Porque sabem que crescendo vão vir as responsabilidades. E vai surgir o medo de não dar conta, o medo de não saber fazer, tá? Mas isso, o primeiro passo é fazer, é querer aprender a fazer. Não ter medo de enfrentar as responsabilidades que virão, tá? Então, por que que a preguiça é tão prejudicial, como a Bíblia tanto fala, né? Porque a preguiça ela impede que a gente avance e impede também que a gente alcance, né, as bênçãos de Deus, que Deus preparou para as nossas vidas. Então, a preguiça também pode nos trazer vergonha, porque tem tanta gente que torce por nós, né? Tem tanta gente que torce pelo nosso crescimento, e às vezes a gente, com nossa preguiça, às vezes a gente deixa de crescer. A gente deixa de, de dar orgulho para aquelas pessoas que estão torcendo por nós, né? Deus nos deu talentos, nos deu dons, e a gente não usa com preguiça. E Deus, imagine Deus olhando para nós assim, mas olha só, eu dotei essa camarada, com dons e talentos, e olha para ela, fica ali deitada o dia todo, né? Dormindo o dia todo em casa, não faz nada. Imagina Deus olhando para nós, né?
Então a gente não pode deixar que a preguiça nos roube as bênçãos que Deus preparou para as nossas vidas. Veja só, muitas das vezes a gente procrastina. Procrastinar é deixar para depois, adiar nossos planos, adiar nossos projetos, adiar nossas rotinas, né? Ah, essa tarefa aqui depois eu faço. E não vai fazer, nem hoje nem amanhã, porque quando for amanhã, às vezes não dá tempo para fazer ainda depois de amanhã. E vai sempre procrastinando, você vai sempre deixando para depois, porque vão aparecendo outras coisas que você vai entendendo que é prioridade sobre aquela que você tinha que fazer. E vai ficando sempre para depois, e isso vai é prejudicial para a nossa vida. Então, quando a gente adia as nossas responsabilidades, a gente desperdiça o tempo que a gente poderia fazer algo significativo, né? O nosso tempo de construção de algo significativo. Então, Deus nos dá um dia com 24 horas. Isso, cada dia que Ele nos dá é uma nova oportunidade para a gente trabalhar e para a gente crescer. O que eu fiz ontem já vai me servir como alicerce para o que eu tenho que fazer amanhã e depois de amanhã. Então, quando a gente procrastina, a gente não só perde tempo, não. A gente perde a oportunidade que Deus preparou para nós, né? Então, para pensar com eles. O que eles estão fazendo de importante? Uma tarefa da escola, né? Um sonho, uma responsabilidade em casa que eu tenho que fazer, né? E aí, a lição, ela sugere que você faça com eles um plano. Ela sugeriu uma tabela, né? Eu fiz dessa forma aqui. Só que aí eu não trouxe tarefas de casa, né? Trabalhos da escola, não. Eu fui mais além. Eu coloquei aqui meus sonhos e projetos. E aí eu coloquei os empecilhos, os objetivos e as ações. Eu pensei que tinha escrito errado. Empecilhos, objetivos e ações, tá? E aí, aqui eu coloquei já o próprio exemplo que veio na lição, eu já coloquei aqui. Por exemplo, qual é o meu objetivo? É cursar uma faculdade, certo? Qual é o empecilho para que você curse uma faculdade? Ah, eu tenho tanto medo de cursar uma faculdade. Por que você tem medo? O que é que você precisa fazer para cursar uma faculdade? Eu tenho que estudar muito. Aqui a lição sugere 3 horas por dia, mas tem profissionais que sugerem muito mais, né? A depender da área que você quer cursar a faculdade. Então, aí você vai listar com eles pelo menos mais dois objetivos de vida, de sonhos e projetos que ele tem para o futuro dele, tá? E ele vai pensar, tá, o objetivo é esse, mas o que é que me impede de alcançar? Ah, eu tenho vergonha. Eu quero ser um pregador da palavra de Deus. E o que é que te impede de ser um pregador? Eu tenho vergonha. Para ser um pregador, o que é que você precisa fazer? Ler a Bíblia, orar. Você vai fazer esse exercício com ele. Que é para que ele planeje a vida dele, tá? Por quê? Porque planejamento, como eu já falei, é importante, não só na nossa vida secular, tá? Planejar é pensar grande. Por quê? Porque os sonhos são presentes de Deus, né? São preciosos. Então, quando a gente pensa em realizar, a gente precisa fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É planejar. É preparar o terreno, né, para essa grande colheita. Para que esse sonho não fique só no papel. Para que eu fique só aqui sonhando. Queria tanto, meu Deus, ser um pregador. Mas espera aí, para ser um pregador, o que é que eu preciso? O que é que me impede hoje de ser um pregador? Põe isso no papel, né? Escreve lá. E começa a colocar isso nas mãos do Senhor. Senhor, está aqui os meus sonhos e os meus projetos. Está aqui os meus medos, os meus empecilhos, eu vou batalhar para vencê-los. Mas está aqui, Senhor. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu vou batalhar para tirar esses empecilhos da minha vida. Mas aquilo que eu não posso, Senhor, está nas tuas mãos.
me unge, me capacita, né? Abre minha mente, me dá sabedoria para entender, discernimento para entender. Mas você aqui já planejou o seu futuro. Sonhar, né? Dizer assim, está na mão de Deus no meu futuro. Você precisa planejar o seu futuro. O que é que você quer para o seu futuro? Porque o seu futuro tem uma parte que depende de você, né? Então, o que é que da sua parte você está fazendo para realizar esses seus sonhos? Você vai confiar ao Senhor. O Senhor tem o melhor para você. Mas você precisa planejar o seu futuro, tá? E agir com determinação para realizar esse sonho. Então, vamos lá. Quando a gente planeja, né? A gente está praticamente traçando, fazendo um mapa, né? Para que a gente possa aí trilhar e saber como a gente pode alcançar esse sonho. Deus deu para você a capacidade de sonhar, né? Deu sabedoria para você organizar suas ideias. E aí você pode planejar, sim, coisas importantes para a sua vida. Você pode, né? Então, assim, e começar traçando objetivos diários. O que eu posso fazer diariamente para alcançar os meus objetivos? Se são a faculdade, eu posso estudar diariamente, né? Eu posso estudar diariamente, eu posso pesquisar como eu posso, o que é que essa faculdade faz, que faculdade eu posso ir, que eu tenho chances de cursar, tá? Então, são traços, são metas que você vai traçar para alcançar o seu objetivo, perdão. E aí a vitória também você vai ali, né? É um passo de cada vez, e a vitória vai chegando, tá? Então, elabore um plano, tá? Aqui um modelo de plano, né? Que você pode traçar para o seu futuro, tá? Quando a gente sonha, é maravilhoso sonhar, tá? Mas, e quando se realiza ainda é melhor, né? É melhor ainda, mas é mais satisfatório quando a gente sonha e consegue realizar. Mas é necessário traçar um plano, né? Claro, prático. E Deus nos ensina, gente, a dar a importância de organizar os nossos passos. Quando a gente escreve esses objetivos, quando a gente pensa no que é necessário para alcançar, a gente está sendo sábio. Olha na Salomão. Salomão, ele não sonhou em construir um templo. Não só sonhou, ele foi em busca dos recursos para construir. Ele planejou, ele fez um plano detalhado para que aquele sonho dele se tornasse realidade. Então, o que que você está fazendo hoje para organizar os seus objetivos? Pense sobre isso. Pense com eles, né? Incentive eles a pensar. Listar os sonhos, listar o que, que eu preciso para isso. Que material, se é físico, se é material que você sonha, o que, que você precisa lista os materiais que você precisa, né? Pede ajuda a alguém mais experiente para fazer. Gente, eles precisam vencer o medo de alcançar, né, pequenas conquistas. Deus honra a dedicação. Então, se dedique, né? Incentive eles nessa dedicação, tá? O exemplo de Salomão, tá? Nós temos aqui o exemplo de Salomão, é isso mesmo. Salomão sonhava em construir o templo de adoração ao Senhor e ele foi em busca. Ele se dedicou, ele planejou, ele foi em busca disso. Ele não ficou só sonhando, como eu queria construir um lindo templo de adoração ao Senhor, um templo magnífico, um templo enorme, um templo que tivesse isso, que tivesse aquilo. Tá, quero fazer isso. Foi lá, pôs no papel, desenhou o grande templo. Agora eu vou em busca dos recursos. O que é que eu preciso? Preciso de mão de obra. Quem são as pessoas que podem construir? Tá. Quem é que vai construir a pia? Quem é que vai construir isso? Quem é que vai construir? E foi em busca dos materiais. Foi em busca de recursos para fazer, né? E quando a gente consegue colocar esses sonhos, esses planejamentos dentro da vontade do Senhor, é maravilhoso, né? Porque na vontade de Deus a gente realiza grandes coisas. Quando é da vontade do Senhor, quando a gente coloca e diz assim, Senhor, está aqui o meu sonho. Se for da tua vontade, realiza. Quando a gente coloca, né, os nossos sonhos e projetos no centro da vontade de Deus, a gente consegue conquistar grandes coisas em nossa vida. Então, Salomão também mostrou aqui para nós
que a gente precisa pedir sabedoria ao Senhor para executar os nossos planos, né? Porque às vezes a gente tem um sonho, planeja e quer fazer tudo só, sem a direção de Deus. Não vai dar certo. Sem a direção de Deus, a gente pode errar e errar feio, né? Então, planejar é bom. Sobre orar por esse planejamento é melhor ainda e pode gerar bons frutos, tá? Então, quando a gente tem o planejamento em nossas mãos, agora é hora de executar. Mas quando surge a hora de executar, pode acontecer alguns empecilhos, tá? E é aí que é o momento de você agir. Quando a gente só sonha e planeja, mas não tem ação, é como que a gente não plantou nada. Então, parece desafiador, os empecilhos vão surgir, mas lembre-se que você entregou esses sonhos e esses projetos nas mãos do Senhor. Então, Deus vai ser contigo. E quando Deus está com você, você avança. Ele dá coragem para que você avance, para que você, né, supere essas dificuldades. Então, é confiar no Senhor, levantar e ir, começar. O Senhor quer uma ação de você, um início. Você precisa levantar-se, se impor e dizer assim, não, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou atrás dos meus objetivos e eu vou conseguir. Coloque nas mãos do Senhor e tudo dará certo. Então, queridos, foque lá no objetivo que você tem. O que, que tem tirado o seu foco ultimamente? As redes sociais, o celular tem tomado muito do meu tempo. Então, vamos reduzir. Vamos reduzir, né? Vamos começar aí a tirar mais tempo das telas e ir para estudar, por exemplo, né? Ah, não, é um medo, eu tenho muito medo e eu sou muito inseguro ou insegura, né? O desânimo toma conta e eu não consigo prosseguir. Deus chamou você para fazer grandes coisas. Deus te escolheu e Ele está contigo para que você alcance esses objetivos e esses sonhos, né? E diga não à desordem e à procrastinação. Organize-se, detalhe, né, o seu plano e não fique procrastinando e deixando para amanhã. Amanhã eu faço esse plano, amanhã eu escrevo lá o que é que eu preciso fazer. Aí você vai lá e no outro dia escreve. Tá, hoje eu tenho que estudar. Não, eu vou deixar para estudar amanhã. Hoje eu vou fazer isso aqui. Não. O que você tem que fazer hoje, faça hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não procrastine, tá? Saia sempre da zona de conforto. Precisa sair. Para a gente alcançar bons objetivos, para a gente alcançar os nossos sonhos, nossos projetos darem certo, a gente precisa sair da zona de conforto. Aceitar desafios é parte do crescimento, né, que Deus deseja para você. Pode aparecer empecilhos, os desafios podem ser grandes, tá? Mas entenda que você precisa sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto, muitas das vezes, amedronta. Sair da zona de conforto pode causar medo, insegurança. Mas você está nas mãos do Senhor. Você colocou tudo isso nas mãos do Senhor. Então, se for da vontade dele, estiver no centro da vontade dele, tudo isso vai dar certo, né? Então, quando você... o receio, muitas das vezes, é de falhar, né? O receio de não dar certo impede a gente, às vezes, de iniciar um grande projeto, de iniciar uma grande mudança de vida. Mas a gente precisa lembrar que nós somos humanos, então nós podemos falhar, né? E algumas vezes nós vamos mesmo falhar, porque nós somos humanos, nós somos falhos, fracos, e somos dependentes de Deus. E é aí onde está o grande segredo. Nós sozinhos não conseguimos, nós podemos falhar. Mas quando nós pedimos a direção do Senhor, né? Pedimos ao Senhor sabedoria para lidar e enfrentar os desafios que virão, a gente supera o medo de falhar. Se falhar, vai falhar. Então vai levantar, vai ser resiliente e vai seguir em frente. Vai se refazer, né? Em meio às perdas, em meio às lutas, em meio ao não vai dar certo, em meio aos nãos da vida, a gente vai ser resiliente. Nós vamos nos levantar e vamos enfrentar de novo.
Vamos fazer novamente, vamos tentar de novo, tentar mais uma vez, né? A gente precisa aprender a ser resiliente também. A gente precisa aprender a sonhar, a planejar e a realizar. Não se deixe levar pela preguiça. Não se deixe levar pela preguiça. Por quê? Porque a gente pode, né, sofrer e muito se a gente deixar que a preguiça tome conta da nossa vida. Deus nos chamou para viver com sabedoria. Olha, preste atenção, como é que Deus nos ensina a vencer a preguiça? Junto com a formiga. A formiga trabalha sol e chuva, né? Incansavelmente está lá as formiguinhas carregando as migalhas, carregando as folhas, construindo lá o seu formigueiro, incansavelmente. Por quê? Porque ela sabe que ela precisa trabalhar. Porque no inverno, se ela não trabalhar, ela não vai ter o que comer. Ela não vai ter lá o formigueiro protegido. Não vai ter lá a sua colônia pode sofrer, né? Então ela trabalha em grupo, trabalha em colônia. Então ela sabe que o trabalho dela é importante para a manutenção da colônia. Olha como Deus nos ensina, né? Até com a formiga, com um ser minúsculo, mas que tem uma lição de vida muito grande para nós. Então, elas trabalham diligentemente, né? Porque elas sabem o quê? Que no inverno ela vai poder descansar, mas vai descansar com o alimento ali guardado, né? O formigueiro está construído, está bem protegido. Depois do trabalho é que vem o descanso. A gente descansa somente quando a gente já tem, né, feito o esforço, feito todo o trabalho. Então Deus nos ensina a ser assim, pessoas que honram a Deus com trabalho e com esforço, né? Orar ao Senhor, confiar que Ele vai estar conosco, mas a gente precisa agir. A gente não pode deixar, Deus não vai fazer tudo, 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 não. Isso foi para isso que o Senhor nos deu sabedoria, nos deu capacidade, nos deu vida, nos deu a capacidade de pensar, inteligência para isso. Então, grandes coisas estão por vir na minha e na sua vida, mas se a gente começar a planejar, se a gente começar a agir, se a gente sair da zona de conforto nossa, né? E aí lance para eles a pergunta: o que é que você pode fazer para começar a mudar a sua rotina e dizer não à preguiça? O que é que está precisando? O que é que está faltando para você se levantar e agir em busca dos seus sonhos, dos seus projetos? Diga não à preguiça, né? O Senhor nos deu 24 horas de oportunidades para crescer, para ser produtivo. Então, não é muito fácil, às vezes, desperdiçar tempo, né? Mas, quando a gente desperdiça o tempo, a gente está deixando a nossa vida escapar pelas nossas mãos. Então, a preguiça, a ociosidade, a gente precisa ficar longe disso, porque isso vai desperdiçar tempo. E isso pode ser, lá na frente, você vai dizer assim, meu Deus, se eu não tivesse perdido tanto tempo, né? Eu já estaria, ó, eu já teria feito tanta coisa na minha vida se não tivesse desperdiçado tanto tempo. Então, o tempo é um presente de Deus para nós. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades para viver uma vida diligentemente para o Senhor. Então, pense nisso. Mas antes, né, seja ministrado através dessa palavra. Você, professor, você, professora. Nunca esqueça que o Senhor é com você. Você foi colocado aí com esta classe, com estes alunos, porque o Senhor tem um propósito. Você foi escolhido para estar com eles. É você, o Senhor conta com você para despertar estes adolescentes, esses pré-adolescentes que estão aí na sua frente todos os sábados, domingos, não sei qual é o dia da escola bíblica aí na sua igreja. Mas foi você que o Senhor colocou. Entenda que essa turminha que está aí na sua frente foi um presente do Senhor. Talvez você esteja aí porque você precisa ser ministrado por tudo isso que vem aqui nas revistas. Já parou para pensar? Que talvez você precise ser ministrado primeiro,
você esteja precisando, é uma necessidade minha e sua, sermos ministrados através destas palavras, destas lições. Então, dedique o seu tempo para estudar. Ore ao Senhor e diga, Senhor, o que que o Senhor quer falar comigo primeiro? O que que o Senhor está trazendo de lição para a minha vida? Depois que você for ministrado, que o Senhor ministrar no seu coração, vai ficar muito mais fácil e vai fluir melhor a sua aula para o seu público, para os seus alunos, para os seus pré-adolescentes. Nunca esqueça que o Senhor conta com você para esta grande obra. Você é vaso escolhido nas mãos do Senhor. Amém, querido professor, querida professora? Eu não trouxe aqui agora para o momento da gravação, mas eu estou preparando já o nosso joguinho de cartas de Provérbios em Ação, tá? Eu vou tentar lembrar de trazer para o momento aqui da gravação para mostrar para vocês como é que está ficando. Tá bom? Lembra do Provérbios em Ação, o joguinho de cartas, que a gente já fez 2, né? E aí eu estou montando já a caixinha, tá bonitinho, porque aí você pode entregar como lembrança no final do trimestre para eles. Eu vou tentar terminá-los para disponibilizar antes, porque você tenha tempo, né? Se você for fazer, ou para brincar com eles na sala, no último dia de aula, né? Fazer esse joguinho, ou se você for entregar como lembrança para eles. Então, você precisa de tempo para produzir, né? Para imprimir, para cortar, para montar as caixinhas, a depender da quantidade de alunos que você tenha, tá bom? Então, eu vou tentar trazer para mostrar para vocês como é que está. Não está perto aqui, então assim, eu vou tentar disponibilizar antes para vocês, tá certo? Ó, achei aqui perto. Provérbios em Ação. Aqui está a caixinha, que eu estou terminando de montar. Isso aqui é um teste só. E aqui estão as cartinhas dentro. Então, ele pode servir de lembrança. Então, eu estou terminando, tá bom? Vou tentar criar mais uma série. E vou criar também o vestibular bíblico, que alguém me pediu no vídeo, no vídeo que eu falei sobre o vestibular bíblico. E alguém me pediu que eu fizesse realmente e disponibilizasse. Então, eu vou tentar montar tanto o joguinho para já disponibilizar para vocês, porque se vocês forem aderir à ideia, vocês têm tempo para organizar tudo isso, tá bom? E o vestibular bíblico também. Então, vai ficar assim mais ou menos o nosso joguinho de cartas, a caixinha e as cartinhas dentro, tá bom? Então, se você gostou ou quer que realmente eu disponibilize, comenta aqui no vídeo também, tá? Legal, gostei da ideia, disponibiliza, manda pra gente, que aí eu vou disponibilizar o material para que vocês montem, tá? Em PDF. E esse material de hoje que eu mostrei aqui na aula, eu vou disponibilizar também em PDF, caso você se interesse em trabalhar com seus alunos, fiquem à vontade, tá? Queridos, esse foi mais uma aula, nossa aula 8, tá? Nossa aula 9, olha só como o tempo está passando tão rápido. Nós já vamos para a lição 9, gente. Né? A gente diz assim, para o final do trimestre, como se fosse tão distante. Nós já vamos para a lição 9. Diga não à mentira. Lição também aí um tema muito importante e muito, para essa idade, é muito forte. E muito interessante de ser trabalhado. Queridos, essa foi a nossa lição 8. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no grupo, tá? Me marca lá no grupo na pergunta, ou me chama no privado também, como algumas pessoas têm feito. E aí a gente conversa, a gente bate um papo, troca uma ideia legal, ou, né, eu disponibilizo algum material que vocês tenham interesse, tá bom? Espero ter contribuído para mais uma aula e tragam sugestões também, tá? Fiquem à vontade. Até a nossa próxima aula, queridos.